Abrindo agora a mesa das 10, sob nova direção, Paula Santoro e Raquel Roni. Quer fazer uma fala? Oi, Raquel. Não, bom dia a todos, todas que estão nos ouvindo. Vamos imediatamente entrar no nosso debate. Então, a ordem aqui, né? Para vocês que estão nos vendo aí do link, as apresentações e os resumos estão disponíveis no nosso site do evento. Acho que é legal, se vocês quiserem baixar, vocês conseguem olhar a mesa 10. Bom, então a ordem vai ser, nós vamos ter o trabalho da Isabela Rodrigues dos Santos sobre a reestruturação metropolitana imobiliária em São Paulo, um trabalho sobre os eixos, o trabalho do Miguel Fiorelli sobre o interesse do mercado imobiliário nos instrumentos urbanísticos para aplicação da função social da propriedade, do Matheus, a produção imobiliária e habitação social nos eixos de estruturação e transformação, e da Marília Marcondes Tenória, políticas de controle de aluguéis nos países centrais do capitalismo, os aprendizados para a realidade brasileira. Cada um vai ter 10 minutinhos para apresentar. A Isabela, que vai ser a cruel aqui, interrompendo vocês com 1 minuto antes de terminar o tempo, e para a gente poder ter um bom tempo de debate entre nós e respondendo questões também que venham do público. Muito legal estar aqui hoje com todo mundo. Bora? Certo, vou compartilhar aqui, então. Ninguém assistiu os 101 Dálmatas? Vocês estão vendo? Grande, tá certo? Perfeito. Então, vou começar a rodar meu tempo. Oi a todos, meu nome é Isabela, como a Raquel já apresentou, meu trabalho é reestruturação metropolitana imobiliária em São Paulo, os eixos de estruturação da transformação urbana e os novos produtos imobiliários, feito com auxílio da Bolsa PIBIC do CNPq, sobre orientação da professora Beatriz Rufino. Essa pesquisa já foi encerrada, na verdade, agora no mês passado, em setembro, então eu já apresento aqui a totalidade dela. Só para explicar um pouco, contextualizar, essa pesquisa, ela nasce do desenvolvimento de uma outra pesquisa feita sobre o fomento da Bolsa PUB entre 2019 e 2020, que teve aí como objetivo principal fazer realmente uma caracterização dos eixos de uma maneira mais geral, tentar entender o que estava realmente acontecendo após os 5 anos da aplicação do plano diretor em 2014, e daí, a partir dela, a gente conseguiu mapear boa parte desses agentes imobiliários, o que deu origem a essa pesquisa com esses novos agentes cientistas, que é como eu chamo aqui o foco dos agentes da minha pesquisa. Então, essa pesquisa teve 2 métodos principais, né, como frentes de pesquisa, que foi o método empírico, que não conseguimos fazer tanta estudo de campo, né, devido à pandemia, mas a gente teve como base um estudo feito na pesquisa anterior da Avenida Rebouças como estudo de campo, e também se apoiamos muito nos dados da Embraesp, do Sisacoi e do monitoramento do plano diretor disponibilizado pela prefeitura, que é meio que uma mescla, na verdade, da Embraesp e do Sisacoi. E daí uma parte também mais teórica, que incluiu debates em disciplinas tanto a optativa da graduação, quanto a participação numa disciplina da pós-graduação da professora Beatriz, e também a participação no grupo de pesquisa dos grandes grupos econômicos, que aqui também está o Matheus, né, dessa mesa também faz parte, e o pessoal da outra mesa, e eu acho que também é importante pontuar que a gente tentou aí trabalhar com a produção de artigos, então, para também aprofundar a questão teórica aí do trabalho. Aqui eu já vou apresentar os resultados, caso não dê tempo no final, eu acho que é importante. Nossos principais resultados, na verdade, foi a identificação desses padrões de tipologia e de padrões de produção diferenciados para regiões mais consolidadas da metrópole, que a gente consegue fazer esse recorte através da MUC, que é a macroárea de urbanização consolidada da cidade de São Paulo, e também entre as áreas da MUC e os eixos periféricos, né? A gente faz essa comparação e tenta entender um pouco quem são os agentes que atuam nesses 2 espaços diferentes. E também como esses agentes que atuam dentro da MUC, já muito relacionados com a financiarização e com a produção imobiliária e o instrumento de captura de renda, como o produto deles é único nesse momento dentro dos eixos,
tanto em forma de produção quanto em padrão de tipologia. Aqui só para dar um contexto geral, né, da reestruturação imobiliária e reestruturação urbana, onde os eixos se encaixam nisso dentro da metrópole de São Paulo, eu acho importante falar do boom, né, da produção imobiliária da região metropolitana, que teve muita relação com Minha Casa Minha Vida aqui no final dos anos zero, aqui entre 2008 e 2009, a produção estava muito alta, mas como já foi falado, isso não quer dizer, né, que essa crise imobiliária seja realmente uma crise. A Paula até chegou a comentar, só uma marola, né? Mas aqui a gente caracteriza como crise imobiliária porque realmente estava muito alto aqui antes de 2013, e agora a gente observa de novo esse crescimento da produção imobiliária, muito já reconcentrada dentro da cidade de São Paulo, ainda mais dentro dos eixos, né? Aqui, como a gente pode observar o gráfico, a participação dos eixos na área lançada, na área total construída lançada nos últimos anos vem crescendo muito, quase chegando aqui em 50% em 2019, e ainda mais dentro da MUC, que aqui tem esse gráfico comparando, né, o preço metro quadrado, o valor lançado e o tanto de unidades e área construída lançado dentro e fora da MUC no período anterior, 2008, 2013, e o período agora 2014, 2019, já nos eixos. Aqui o contexto geral, como eu tinha mencionado, são alguns eixos, estudos de caso que eu me aprofundei e consegui fazer essa comparação um pouco melhor. Não apresento todos os resultados, essa análise saiu, sei lá, uns 50 mapas e outros 50 gráficos, mas eu trago aqui uns que eu acho importante dessa comparação. Só para explicar um pouco, os eixos não foram só escolhidos pela quantidade de produção, né, pelo número de empreendimentos e número de unidades lançadas, mas também para a gente ter esse comparativo entre eixos periféricos dentro da MUC e eixos periféricos fora da MUC e os eixos dentro da MUC, no caso, a Vila Madalena, os eixos da Rebouças, Vila Mariana e Ibirapuera, mas também ter essa comparação com o eixo da Zona Norte, Tatuapé, Vila Matilde Penha e Itaquera. Alguns desses eixos foram definidos realmente pela linha do metrô, e outros foram um recorte do distrito. Depois eu posso me mencionar, talvez, no meu período de comentário, mas não vou explicar muito aqui. Mas o que é interessante desses gráficos é que você consegue definir bem claramente os padrões de tipologia de produção, realmente. Por exemplo, a gente vê um super destaque do total de empreendimentos da Vila Matilde Penha, mas quando a gente compara com unidades por quilômetro quadrado, ele é um dos menores números, 0,43. Então, a gente já sabe que o padrão do eixo da Vila Matilde Penha são empreendimentos com pouquíssimas unidades, com um porte muito menor e uma produção muito mais localizada de agentes menos reconhecidos, assim eu posso dizer. E enquanto a gente observa o VGV e a média do preço do metro quadrado, a gente consegue observar que o destaque realmente se mantém nesses eixos principais da cidade, né, dessa área de urbanização consolidada. Então, a gente consegue observar o destaque da Rebouças, Vila Mariana, Ibirapuera, e, enfim, um pouco isso. Agora, entrando realmente no meu estudo, né, que são os agentes cientistas, é importante explicar aqui o que a gente chama de agente cientista, porque eles têm uma relação assim direta com a renda, mas não somente na questão da renda como o aluguel, mas também a renda imobiliária, da subdivisão ali do espaço do empreendimento, a renda de monopólio da construção nesse espaço tão específico dos eixos e como eles conseguem extrair uma renda maior só por estar nesse espaço mais qualificado da cidade, que permite um adensamento maior, e também a renda absoluta pela criação dessa nova classe de agentes que consegue também explorar de uma maneira diferenciada esses espaços. Assim como a Lívia, eu também me detive em 3 principais estudos de caso, que eu vou explicar um pouco aqui, que também não foram escolhidos só por conta da expressividade da sua produção, mas eu acho que um pouco por conta do seu tipo de produção. Então, todos eles aqui estão relacionados diretamente com fundos de investimento imobiliário e fundos de investimento e participação. A Mitre tem um fundo de investimento e participação, e aqui eu vou tratar um pouco da Share Student Living, que é o braço imobiliário dela de habitação estudantil. Aqui eu apresento esse mapa porque a gente fez super uma análise de habitação estudantil em São Paulo,
e como essa super especialização do público que ele é direcionado permitem os preços muito mais altos de metro quadrado do aluguel. A gente conseguiu ver que os imóveis da Mitre conseguem chegar em R$ 2.800 um quarto de 25 metros quadrados, chegando aí a R$ 112 o metro quadrado, enquanto a média para a zona oeste de São Paulo do metro quadrado do aluguel é de 26, então ele quase atinge 5 vezes mais. Aí a Vitacom é um pouco diferente, ela é a única das 3 que eu apresento aqui que ainda vende suas unidades, tanto a Share Student Living da Mitre quanto a JFL já não realiza a venda das suas unidades, eles trabalham com a gestão através do Multifamily Properties. Então, mas a Vitacom também se relaciona diretamente com a gestão através da House, que é o aplicativo dela de gestão imobiliária. Então, ela continua participando aí do processo de produção pós-venda através da House. Então, a pessoa pode adquirir um imóvel, mas depois ela consegue disponibilizar esse imóvel para a gestão da Vitacom através da House. É interessante também ver como a Vitacom cria todo um discurso, né, em torno da sua produção imobiliária, com microapartamentos, vendendo aí um tipo novo de ideologia de vida, próximo aos eixos de transporte, você não precisa de carro, tudo isso para justificar esse produto final que eles têm. Falta 1 minuto para mim. E eles também investem muito na propaganda dessa moradia como produto, que é como o próprio CEO fala, que ele não acredita mais na moradia como algo que você compra e vai ficar a vida inteira, mas realmente ele chama a House da Netflix da moradia. Então, por último, a JFL, que, como já mencionado, ela não tem ela é a que menos tem participação na construção dos imóveis. A participação da JFL é, assim, sumariamente na gestão. Ela realmente já compra os imóveis em algum estágio já avançado da construção e acompanha menos essa parte. E como eu já mencionei também, a gestão deles através dos Multifamily Properties. E a JFL atinge preços ainda maiores que o do Share Student Living, sendo que tipo, o imóvel mais barato que tem para locação pela JFL chega a ser R$8.000 um mês, para um lugar também muito apertado, muito pequeno. E então, a JFL basicamente une os seus serviços com uma lógica quase hoteleira através do long short stay. Para concluir, eu trago esses gráficos que não vai dar para aprofundar muito, mas eu acho que eles são importantes para a gente ter essa comparação do que era antes dos eixos e depois dos eixos, como o eixo realmente causa essa pressão em cima das incorporadoras para esse ajuste ao produto imobiliário, mas como isso nem sempre acaba tendo resultados positivos. A Vitacom, que se vende como uma incorporadora de imóveis pequenos, na verdade a gente observa que antes do plano diretor ela tinha uma média de metro quadrado de 66,76. Enquanto na Mitre a gente consegue observar uma super explosão do porte dos empreendimentos lançados, né? Também aí explorando essa outra característica dos eixos, possibilitando empreendimentos muito maiores. E aqui eu apresento minhas referências bibliográficas e deixo o meu contato. As referências não são todas, meio que coube aqui o que eu coloquei no meu resumo, mas deixo aqui de todo jeito. É isso. Ótimo. Super obrigada, Isabela. Então, vamos para a segunda apresentação do dia de hoje, que é o Miguel Martins Fiorelli, interesse do mercado imobiliário nos instrumentos urbanísticos para aplicação da função social da propriedade no município de São Paulo. Tudo bem, gente? Vocês estão me escutando? Estão vendo a apresentação? Sim, joia. Opa, perfeito. Bom, então, bom dia, pessoal. Meu nome é Miguel Fiorelli e vou apresentar o trabalho e interesse do mercado imobiliário nos instrumentos urbanísticos para a aplicação da função social da propriedade no município de São Paulo. É um título meio longo. Mas ele foi orientado pelo professor Nabil Bonduki, e, na verdade, é uma pesquisa de iniciação científica que começou a ser desenvolvida com o fomento da FUSP, né, que é a Fundação de Apoio à USP, só que ela foi paralisada porque foi agraciada com uma bolsa FAPESP, só que isso foi muito recente, então vou apenas mostrar o que a gente conseguiu desenvolver junto com a FUSP, né? Enfim, e os objetivos desta pesquisa, que ainda está em desenvolvimento, é analisar a forma pela qual os setores empresariais vinculados ao mercado da terra vem os instrumentos indutores da função social da propriedade do Estatuto da Cidade, né, e da Constituição, que é o parcelamento, edificação e utilização compulsórios, o IPTU progressivo no tempo e a desapropriação mediante pagamento em títulos da dívida pública, né, que é a desapropriação-sanção. E por isso, é essencial que se faça uma reconstituição fundamental histórica do histórico da função social da propriedade e dos seus instrumentos, tanto na legislação brasileira quanto na legislação paulistana.
E também como se travou, né, o seu debate tanto na sociedade civil e também nos respectivos parlamentos, além dos principais avanços da política fundiária do município de São Paulo e como ela se atrela a essas várias convergências e divergências de diferentes grupos políticos, né, na política urbana do município. Bom, apesar da função social da propriedade ter sido mencionada primeiramente no Código Civil de 1916, o seu debate ele só foi suscitado de forma bastante institucional, né, no Seminário de Habitação e Reforma Urbana de 63, né, que foi durante o governo João Goulart, dentro de todo aquele contexto das reformas de base e tudo, e também como um dobramento da militância pela reforma agrária. E por conta disso, o fundamento ele foi interpretado na época como uma submissão de uma propriedade ociosa aos interesses do coletivo, ou seja, ele colocava a prevalência da necessidade sobre a propriedade, que no caso, e continua sendo, na verdade, até hoje, né, a habitação. Então, dada a conjuntura extremamente polarizada do Brasil dos anos 60 e 70, né, durante a ditadura militar, por muito tempo a função social foi taxada de socialista, comunista, né, pelos seus opositores, sobretudo do empresariado, porque, de certa forma, temia, né, uma relativização tanto do direito de propriedade quanto da livre iniciativa. E esse confronto, por mais que ele vai perdurar, então, por todas essas décadas, ele vai se tornar muito claro a partir de 1987, durante a Assembleia Nacional Constituinte, quando tem, então, a consolidação de uma oposição muito grande, né, por parte de deputados representantes do setor da construção civil e do mercado imobiliário, que se firmam como principais opositores à emenda popular angariada pelo Movimento Nacional pela Reforma Urbana, né, que trazia justamente essas questões. E, por conta disso, a concepção que foi incorporada na Constituição frustrou tanto as expectativas do MNRU, mas porque ele passou a enxergar a função social da propriedade apenas como um recurso, né, para o ordenamento urbano, e também frustrou as expectativas do empresariado, porque nessas passou vários princípios, como, por exemplo, o do uso capião urbano. E mesmo quanto às questões, né, que dizem respeito ao ordenamento urbano, a Constituição de 88 deixou várias pontas soltas, que deveriam ser amarradas, então, por um estatuto, né, uma legislação que regulamentasse, especificasse esses instrumentos, e que ela existiu 12 anos depois, né, que é o Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade ele foi protocolado logo no ano seguinte, mas ele ficou todos esses anos, então, em trâmite nas comissões do Congresso, e assim como na Assembleia Nacional Constituinte, vários deputados e senadores representantes do setor da construção civil também se firmaram como oposição, né, mostrando como estava polarizada essa disputa. Mas ao longo dos anos, né, desses 12 anos, teve uma inflexão no posicionamento do empresariado, né? Houve, então, uma certa assimilação de alguns preceitos que estavam sendo desenvolvidos e levantados pelo MNRU. Bom, é porque isso se deve em partes porque ao longo da década de 90, alguns dos instrumentos urbanísticos que estavam presentes e que eram citados na Constituição passaram a ser aplicados de forma bastante experimental, né, sem essa regulamentação a nível federal, em algumas cidades brasileiras. E esses resultados, eles foram muito favoráveis, alguns deles, ao capital imobiliário, dado as suas circunstâncias de aplicação. Então, ao passo que o mercado compreendia como a nova legislação urbanística poderia ser útil à acumulação capitalista, o Estatuto da Cidade vinha sendo desenvolvido, então, como uma ferramenta conciliadora, e ela vai ser aprovada por unanimidade, né? Então, quanto à função social da propriedade urbana, o PEUC, o IPTU-P e a desapropriação-sanção, na sua aplicação mais limitada, eles servem apenas para induzir o uso e ocupação de um lote, não necessariamente pelo mesmo proprietário, ele pode ser vendido, por exemplo. Então, em áreas em que se tem o objetivo de fazer uma grande valorização econômica do preço da terra, a aplicação desses instrumentos ele pode gerar maior oferta de terra em regiões onde tem essa demanda. Então, percebe que essa lógica pouco ou nada tem a ver com aquilo que era defendido ou visado pelo MNRU. Mas, de fato, ele logra em combater a retenção especulativa. Por isso, o Estatuto da Cidade ele foi aprovado, por consenso, ele difundia ainda mais e reforçava essa ideia da Constituição de que a função social da propriedade era útil, então, para estabelecer uma produtividade mínima para a terra urbanizada. E quando a gente vai para o município de São Paulo, a gente consegue ver que a aceitação dos instrumentos por parte do empresariado se deu mais ou menos de forma semelhante. Porque logo no ano seguinte, a aprovação do Estatuto, né, em 2002, teve então a formulação do plano diretor, né, e que finalmente estreava então essa caixinha de ferramentas urbanísticas do Estatuto da Cidade. Isso vale também então para a inclusão do PEUC, do IPTU-P e da desapropriação-sanção pela primeira vez na legislação paulistana. E nesse contexto, curiosamente, houve a formação, então, da Frente pela Cidadania, que era a organização de 33 entidades do empresariado que se uniram justamente para protestar contra a inclusão desses instrumentos. E assim como acontecia no nível federal, né, com a Constituição e o Estatuto da Cidade,
a mera citação, né, dos 3 instrumentos no plano diretor não significava a sua aplicação, porque ele também demandava de uma legislação específica. Isso só vai aparecer de fato em 2010, com a Lei 15.234, que aí sim então definia o escopo do PEUC, do PEUC e do IPTU-P da desapropriação de sanção, delimitava um universo notificável muito pequeno. Enfim, foi uma legislação muito importante, mas ainda muito limitada para a época, além de ter sido aprovada em contextos bastante curioso, né? Porque, enfim, foi completamente contra as expectativas dos movimentos que lutam pela reforma urbana e, enfim, e por moradia, porque ele foi angariado completamente, desde o começo até o fim, por um vereador considerado liberal conservador e com vínculos estreitos ao mercado imobiliário, que indica também, então, uma certa inflexão nesse posicionamento ao longo da década de 2010, com o empresariado paulistano. E, apesar de insuficiente, a Lei 15.234 vai ser muito importante durante a gestão do prefeito Fernando Haddad, porque ela vai receber uma série de emendas que vai readequar, então, o seu escopo de aplicação e torná-la mais condizente com a revisão, então, do Plano Diretor de 2014. E nesse contexto também é formado o Departamento de Controle da Função Social da Propriedade, que vai ser o primeiro órgão do Brasil focado exclusivamente na aplicação e gestão do PEUC, né? Então ele vai ter esse objetivo de identificar os imóveis ociosos, notificar os proprietários e também monitorar se eles estão cumprindo ou não com as suas obrigações. Então as áreas da cidade passíveis de aplicação, elas passam a ser então a Operação Urbana Centro, a Operação Urbana Consorciada Água Branca, as subprefeituras da Sé e da Moca, as zonas especiais de interesse social 2, 3 e 5 e o eixo de estruturação da Avenida Santa Amaro. Ou seja, apesar de ter várias exceções, a gente consegue ver como o universo notificável determinado pelo Plano Diretor de 2014 é o centro de São Paulo e onde pretende-se fazer essa maior transformação do território mesmo. E é por isso que eu escolhi esse edifício, né, que, é claro, é um único exemplo, né, de um imóvel que foi readequado pelo PEUC, aqui na Rua Francisca Miquelina, e ele mostra, então, como ele simboliza um pouco como o processo que a região central passa, né, de valorização do preço da terra, e também de como o PEUC e o IPTU-P eles podem fazer parte disso, né? Bom, é óbvio que o desempenho do departamento sempre esteve suscetível às influências políticas, tanto que em 2017, com a gestão do prefeito João Dória, o órgão é reorganizado dentro de uma coordenadoria, né, que passa a se chamar CPEUC, e suas atividades são paralisadas. Mas, então, a gente consegue ver nesse gráfico que até 2020, a CPEUC notificou, o DCF-SP e a CPEUC notificaram 1.746 imóveis, sendo que 1.260 deles foi apenas na gestão Haddad, ou seja, a sua grande maioria, e a gente consegue ver onde ela incidiu mais, né? Onde a sua grande maioria é na Operação Urbana Centro. Aí, em segundo lugar, a gente vê que tem a ZEI 5, né, que é feita para a produção de habitação de mercado popular, e depois a Prefeitura Regional da Sé e da Moca. Então, só... minuto. Obrigado, Isa. Só a grande maioria, então, está concentrada apenas no centro de São Paulo, né? Então, é um dado muito interessante. Então, já indo para as considerações finais, eu gostaria de ressaltar a forma pela qual essa inflexão na forma de entender a função social da propriedade não se trata, claro, né, da boa vontade do empresariado em constituir cidades mais socialmente sustentáveis, mas, na verdade, de 2 fatores. O primeiro deles, do reconhecimento do risco mercadológico na deterioração das condições de vida nas grandes cidades, que justifica, então, em partes, essa inflexão que aconteceu do seu posicionamento durante a década de 90, e também do reconhecimento da capacidade de apropriação de instrumentos antes vistos como progressistas para um aumento da sua própria produtividade. Isso é possível porque existem 2 diferentes expectativas com a função social da propriedade. A primeira delas é que ela serviria, então, para combater os imóveis ociosos, que é a sua visão mais objetiva, e também que ela seria o primeiro passo para a reforma urbana e a geração de cidades mais justas. Mas o que a gente mostra, vendo essas experiências, é que por mais que elas estão muito próximas, esses objetivos eles estão muito distantes na sua aplicação prática. Mas não é por isso que o PEUC, o IPTU-P e a desapropriação de sanção eles devem ser desmerecidos como instrumentos, na verdade, longe disso, porque eles ainda ajudam a combater a retenção especulativa, que é um grande problema nas nossas grandes cidades, principalmente São Paulo, né? Mas para a gente conseguir aproximar, então, elas de um objetivo de reduzir o déficit habitacional, é essencial que elas estejam articuladas com outros instrumentos, sobretudo as ZEIs. E a gente pode ver, então, na experiência paulistana, que por mais que 3 modalidades de ZEIs estivessem incluídas no universo notificatório, dos 163 imóveis que foram readequados, nenhum deles foi utilizado para a produção de habitação de interesse social. Então é muito importante para a gente levantar essa discussão de como a gente consegue construir uma cidade mais justa, utilizando o que a gente já tem à mão e também dialogando e tendo que lidar, consequentemente, com essas várias articulações políticas que estão presentes na nossa democracia. E, então, essa é a minha bibliografia e meu e-mail de contato, que é miguel.fiorelli@usp.br. Muito obrigado, gente.
Obrigado, Miguel. Próximo é aqui. Matheus. Matheus Mota Bauer. Estão conseguindo me escutar? Sim, a produção imobiliária e habitação social nos eixos de estruturação da transformação urbana, uma análise a partir da zona leste de São Paulo. Eu que apresento a Matheus. apresentação? Por favor. Tá bom. Você quer que eu apresente? Eu posso apresentar, Isa. Tá bom. Aí eu clico em apresentar. Isso, para ficar com a tela cheia. Tá. Pronto, estamos vendo. Tá tudo certo? Tá bom. Vou iniciar. Boa sorte. Tá bom. Obrigado. Oi, bom dia. Hoje vou apresentar a minha pesquisa, a produção imobiliária e habitação social nos eixos de estruturação da transformação urbana, uma análise a partir da Zona Leste de São Paulo. Eu sou Matheus Bauer e a pesquisa foi orientada pela professora Beatriz Sufino. Indo para os objetivos da minha pesquisa, no período de 2008 a 2014, a produção do Minha Casa Minha Vida aconteceu sobretudo na região metropolitana de São Paulo e, a partir disso, teve uma centralização no município de São Paulo. Então, um dos objetivos foi entender como a dinâmica da produção da habitação de interesse social e habitação de mercado popular, ela atua através da lógica do mercado financeiro e imobiliário e como se apropria das vantagens do plano diretor contemplado nos eixos, principalmente se atentando às zonas de interesse social, as EIs, e suas diferentes aparições no território da cidade de São Paulo, com enfoque em específico para a Zona Leste, e verificando se essa produção está de acordo com os objetivos iniciais do Plano Diretor de 2014. Seguindo para a metodologia, a pesquisa se dividiu em duas frentes, uma teórica e uma análise empírica. Na parte teórica, ela contou com uma revisão bibliográfica e um estudo crítico da bibliografia já produzida, além de participação em grupos de pesquisas e disciplinas eletivas, inclusive junto com a Isa, que ela já comentou na pesquisa dela. Já na parte empírica, partiu de um panorama mais geral, investigando as estratégias do mercado, do mercado imobiliário, as características da produção desse HS e desse HMP, específica, e depois foi para uma análise mais específica de dois territórios que se destacaram dentro dessa produção, pela uma ideia mais simplificada de centro e periferia, que foi a Sé e Itaquera. Seguindo a linha metodológica, eu vou começar a apresentar esse mapa de lançamento de habitação de interesse social e habitação de mercado popular no município de São Paulo, falando sobre o método que eu utilizei. De início, eu usei os dados da Embraesp, dentro dos lançamentos imobiliários, dentro do período de 2014 a 2019. Aí, dentro da filtragem desses lançamentos, eu fiz uma compatibilização entre os pré-requisitos do programa Minha Casa Minha Vida e a Prefeitura de São Paulo, cruzando os limites do preço dos imóveis do Minha Casa Minha Vida entre 2014 e 2019 para cada faixa, e com a metragem de número e com os pré-requisitos da Prefeitura de São Paulo, para se enquadrar entre HS e HMP, que são a metragem do imóvel, o número de banheiros na unidade e o número de garagens, de vagas na garagem. Aí aqui embaixo eu trago uma compatibilização dos preços dos salários entre o programa Minha Casa Minha Vida e a Prefeitura de São Paulo, que foi feito pela Rosane Yamaguchi em 2019. O programa Minha Casa Minha Vida ela conta com faixa 1, 1,5, 2 e 3, e para a Prefeitura de São Paulo é dividido em HS1, HS2 e HMP. Eu analisei nesse mapa principalmente a parte do faixa 2 e do faixa 3 do programa Minha Casa Minha Vida. Além disso, para se tratar da produção, produção de mercado, os dados da Embraesp, né, acaba que os de faixa 1 eles não entram, porque eles não se enquadram dentro da questão da produção de mercado. Mas o trabalho da Rosane Yamaguchi, que ela fez a partir da aprovação da prefeitura, já mostrou que a produção do faixa 1 ela é muito pouco significativa dentro do município. Sendo assim, esse mapa tem como principal objetivo
territorializar a produção do segmento econômico em São Paulo. Partindo para a leitura do mapa, é possível perceber a existência de três núcleos em 3 regiões diferentes. Uma no centro, que é especificamente no distrito da Sé, uma na Zona Leste, mais específico em Itaquera, e uma na região mais sudoeste, que meio que se enquadra na subprefeitura do Campo Limpo. Outro fator que é importante ressaltar é a presença de empreendimentos com maior número de unidades fora dos eixos ou em ZEIs, além dessa produção ser mais significativa entre os anos de 2017 e 2019. A pesquisa ela teve como enfoque a Zona Leste, porque, de acordo com o mesmo trabalho que eu já citei da Rosana, entre o período de 2002 a 2017, 53% dos documentos emitidos da produção de HS e HMP se deu na região da Zona Leste. E, nesse sentido, também se analisou a Sé, porque a ideia era justamente entender esses 2 polos, um no início e no centro, e outro numa região mais periférica. Seguindo com a comparação entre Sé e Itaquera, eu trago dois mapas com zoom dentro das subprefeituras, para conseguir ver melhor como se dá essa produção. E no mapa de Itaquera é possível se observar uma preponderância de ZEIs 1 e ZEIs 2, com uma produção expressiva fora dos eixos e nas ZEIs. Um foco mais ao norte da subprefeitura, no distrito de Itaquera. Já na Sé, há uma preponderância de ZEIs 3 e 5, especialmente com a produção concentrada nessas áreas, e em especial para o distrito do Cambuci. E analisar os mapas, é visível que os empreendimentos de maior unidade eles não se encontram dentro da área dos eixos e ocorre um adensamento principalmente de 2017 a 2019. Além disso, para uma melhor compreensão, eu trouxe 2 estudos de caso com os empreendimentos de maiores unidades em cada subprefeitura, que eles estão circulados em vermelhos em cada mapa. E ambos os empreendimentos, eles pertencem à incorporadora Plano e Plano e tem a fachada bem parecida e a metragem também quase igual. Na Sé, enquanto o maior empreendimento tem 380 unidades, em Itaquera tem quase 100 unidades a mais, chegando a 494 unidades no total. As metragens também são parecidas, mas elas se diferem na tipologia. Enquanto na Sé eles oferecem 2 metragens, uma de 23 metros quadrados e uma de 32 metros quadrados, ambas só têm 1/4, e em Itaquera, a mesma metragem de 32 metros quadrados ela é oferecida para 2/4. Nesse sentido, é possível perceber que esse novo produto que tem aparecido, principalmente nas áreas mais centrais, deixa de atender os objetivos de uma habitação social e chega a ser um produto estúdio que, no máximo, vai responder principalmente os anseios de uma classe de estudantes. Aí aqui eu trago gráficos que continuam essa comparação entre as 2 subprefeituras e, seguindo as ordens do gráfico, começando daqui da esquerda para a direita, a Itaquera ganha destaque quando comparado à Sé, na questão da área total construída, crescendo de 2016 a 2019, enquanto a Sé só tem seu pico em 2017. Já na questão do preço do médio do metro quadrado por subprefeitura, mostra que a Sé chega a ser perto de R$ 1.500 a mais do que em Itaquera. Já na área média das unidades, é quase uma equivalência, com as unidades de Itaquera sendo um pouco maiores, e analisar o coeficiente de aproveitamento, é possível observar uma grande diferença na Sé, quando comparando a Itaquera. O único ano que tem essa discrepância é em 2016, mas isso acontece porque, dentro dos dados que eu colhi, em Itaquera só teve um lançamento em 2016, por isso essa discrepância é um pouco grande. E ao se analisar toda a junção desses resultados dos gráficos, é possível concluir que oferecem-se unidades de quase a mesma metragem para ambas as subprefeituras, mas com as tipologias, como já foi visto, as tipologias de empreendimentos no estudo de caso que eu trouxe, as maiores unidades... Tá bom, obrigado, Isa. As maiores unidades ficam em Itaquera.
Outro fator é a venda de um produto de mesmo tamanho, com os preços mais elevados pelo metro quadrado dentro da região central, o que acontece por segregar ainda mais o espaço da cidade. E outro ponto é o adensamento muito mais elevado no centro, onde a tipologia que prevalece é a que atende casais sem filhos ou solteiros ou estudantes, seguindo uma lógica de mercado para vender unidades menores por um preço mais alto. Em conclusão, é possível observar que o movimento de mercado dentro dos eixos não inclui a produção de HS e HMP, ou se inclui é muito pequena, tendo a produção de empreendimento desse tipo com mais números de unidades em áreas fora dos eixos e em ZEIs. Além disso, o argumento do plano diretor de democratizar a cidade a partir da diminuição da distância entre emprego e moradia através dos transportes públicos de média e alta capacidade cai por terra, uma vez que a produção desse espaço se volta para os estúdios, atingindo uma classe principalmente de estudantes. E assim o mercado se utiliza dessas vantagens do plano diretor para a produção de empreendimentos mais rentáveis nas áreas mais valorizadas, próximas aos transportes públicos, enquanto a produção de HS e HMP, que busca atender os anseios da classe trabalhadora, se encontram em áreas não tão estratégicas. Aí aqui estão as minhas referências bibliográficas e o meu contato. Obrigado. Ótimo! Vamos lá, então, para a última apresentação, que é da Marília Marcondes Tenório, e para a gente depois partir para o nosso debate. Marília vai apresentar o trabalho Políticas de Controle de Aluguéis nos Países Centrais do Capitalismo, Aprendizados para a Realidade Brasileira. Isso. Bom, vou começar aqui. Eu sou a Marília, vou apresentar, como a Paula disse, a minha pesquisa de iniciação científica, orientada pelo João Sete, Políticas de Controle de Aluguel nos Países Centrais do Capitalismo, Aprendizados para a Realidade Brasileira. Primeiro, os objetivos, eu acho que dá para resumir em um objetivo, e eu queria entender políticas, queria primeiro saber se existiam e depois entender como funcionavam políticas que intervissem no mercado habitacional no geral. E aí, conversando com o João, eu descobri que isso já existia quando a gente estava falando do mercado de aluguel, e depois isso calhou muito com a crise habitacional que a gente vive hoje, tanto no Brasil quanto no mundo, que é cada vez mais ligada ao aluguel. Eu trouxe aqui duas reportagens, ambas de países muito ricos, antes da pandemia, e, enfim, para ilustrar um pouco isso, e também o dado de que hoje no Brasil metade do déficit habitacional é devido ao ônus excessivo do aluguel urbano, ou seja, famílias que gastam mais do que 30% da sua renda com aluguel. A metodologia foi basicamente leitura de textos, de artigos de outras pesquisas, então fontes secundárias, e a pesquisa foi dividida em dois momentos. No primeiro momento, eu pesquisei mais, assim, pesquisas que falassem sobre a política no geral, principalmente de economistas. E, no segundo momento, eu me aprofundei mais em alguns países para entender, historicamente, como foi feita essa política. Enfim, e aí, nesse segundo momento, eu consegui me aprofundar mais em algumas fontes primárias de alguns países, então textos de lei, sites oficiais dos governos, reportagens da época, assim, diário oficial dos países, e também graças à ajuda de um pesquisador específico que me ajudou por e-mail. Então, falando dos resultados um pouco, primeiro, assim, essas políticas, elas podem ser divididas em 3 gerações. A primeira seria uma política mais restritiva, que seria quase um congelamento, assim, muitas vezes um congelamento, às vezes um teto. E a segunda e a terceira geração elas são chamadas de estabilização, não tanto de controle de aluguel, mas elas buscam limitar o crescimento, não tanto o preço em si. Aí, depois eu discuti algumas hipóteses, essas são hipóteses dos pesquisadores, não minhas, e, assim, muito, enfim, relacionado à falta de dados, principalmente,
elas são hipóteses muito questionáveis, assim. As pesquisas basicamente se baseiam nessas hipóteses e não saem disso. E aí enfim, eu discuto um pouco cada uma delas e acho que não dá tempo de se aprofundar aqui. E esses são os sites locais que eu estudei mais a fundo na segunda parte. Só para dizer, eu estudei desde fiz um recorte temporal da Primeira Guerra até um pouco antes da pandemia, nesses países e duas cidades. Agora, falando um pouco mais sobre as conclusões, primeiro, como eu falei, não tem dados suficientes. Assim, faltam dados tanto do preço do aluguel nesses países, faltam dados de manutenção, enfim, dados de construção, de número de unidades, de conversão de unidades. Então, fica muito difícil analisar essas políticas e analisar a eficiência ou não delas. Outra questão aí também, assim, que dificulta muito esse estudo é que existem outros fatores que influenciam muito o mercado de aluguéis. E, enfim, o mercado habitacional como um todo. Então, por exemplo, esse é um gráfico das novas unidades construídas em Nova York desde a Primeira Guerra. E esses dois momentos aqui, que foram momentos de grande construção e de aquecimento do mercado habitacional como um todo, foram momentos posteriores a legislações de controle de aluguel bastante rígidas, que foram durante a Primeira e a Segunda Guerra. E depois eles tiveram aqui, teve aqui esse pontinho aqui, uma legislação de descontrole que tornava, enfim, de livre mercado, sem nenhuma amarra, unidades que ficassem vagas e que tivessem algumas características. E isso não acarretou num aquecimento do mercado. Então, assim, existem muitos outros fatores que influenciam isso e é difícil isolar simplesmente a consequência dessas políticas. Outra questão também que eu acho que é legal de falar é que a segunda e a terceira geração, que estão se tornando mais comum nos países mais ricos também, elas têm um efeito muito mais a longo prazo, não tanto a curto prazo. Então, esse gráfico ilustra um pouco que você né, limita o aumento do aluguel, ao longo do tempo, essa curva vai abaixando, assim, teoricamente, né? Esse é um gráfico teórico. Enfim, acho que era isso, basicamente. Aí eu queria também dizer que assim, essas políticas, elas são um instrumento, elas precisam ser entendidas melhor, mas eu acho que, assim, elas não são o suficiente para resolver todas as questões relacionadas ao aluguel e à crise habitacional. E elas podem funcionar muito melhor quando elas estão alinhadas com outras políticas. Então, outras políticas de incentivo à construção, de incentivo à manutenção. Enfim, na Alemanha, por exemplo, teve durante muitos anos um crédito que você podia pegar e subsidiado do governo, e você, em troca, limitava o aluguel ou de acordo com alguns índices. Então, acho que é isso. Eu corri para tentar não ultrapassar o tempo, acabou sobrando um pouquinho. Mas é isso, esse debate. E aí, alguns dos textos da bibliografia, não estão todos aqui, mas acho que são os mais importantes, e o meu contato. Legal, ótimo, Marília. A gente vai partir agora para o debate, né? Não sei, Paula, você quer começar? Tanto faz para mim, com os comentários. Tanto faz também, estou abrindo aqui as minhas coisas que você... Bom, então eu começo aqui. Deixa eu dar um chute inicial na bola aqui. Bom, muito legais os trabalhos todos, né? Queria, antes de mais nada, fazer um elogio para vocês, para todas essas apresentações, e foi uma mesa excelente, com um nível excelente. Não é nível IC, não, viu? É nível pesquisas do que estão fazendo, dos pesquisadores, do debate atual. Então,
Estou muito feliz e orgulhosa, né, de estar ouvindo aqui e estar ouvindo vocês aqui, trabalhando com temas super importantes agora, porque uma coisa são suposições, outra coisa é você avaliar o que é na prática, né? Exatamente quais são os efeitos na prática. E eu começaria, inclusive, com a última apresentação, que é a apresentação da Marília, né? Foi muito legal você ter trazido, né, a absoluta falta de análises concretas sobre o efeito da regulação dos aluguéis, porque tem realmente um mito. Regulou o aluguel, é uma tragédia, ninguém mais vai construir nada, os aluguéis vão ter um estouro, vai aumentar o déficit habitacional. Isso é uma mentira, nenhum dos trabalhos provou isso, de que as políticas de regulação foram responsáveis pela crise. Inclusive, isso também se fala no caso brasileiro, de que no período do Getúlio Vargas, quando houve um congelamento do aluguel, que isso provocou uma enorme crise e explodiu a periferia. Foi interessante que eu queria fazer uma observação, que eu fui num evento latino-americano, exatamente a mesma coisa aconteceu na Colômbia num período parecido, e exatamente era essa mesma afirmação sobre o efeito, era feito para o caso colombiano, e o pesquisador apresentou empiricamente que essa suposição para o caso da Colômbia não se verificou, absolutamente. Não era verdade, ele pesquisou isso e mostrou que não era verdade. Estamos precisando falar sobre aluguel, estamos precisando fazer pesquisas sobre aluguel, enxergar isso melhor e fundamentar melhor empiricamente as afirmações que estamos fazendo. Você tem absoluta razão. A segunda questão que eu queria levantar em relação à Marília dialoga com toda essa discussão que foi colocada na mesa. Por quê? Porque a gente tem uma história de política habitacional aqui entre nós, mas não só aqui, eu acho que isso num cenário mais global também é verdade, que é uma história que a política habitacional é fruto de um diálogo entre a indústria da construção civil e a indústria financeira, para poder viabilizar os seus produtos, basicamente. E isso influencia tremendamente o próprio planejamento. Isso é um comentário que eu estou fazendo agora, porque eu vou retomar no fim da minha fala, porque dialoga um pouco com as questões que o Miguel trouxe, mas dialoga muito com as questões trazidas pela Isabela e pelo Matheus, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Bom, primeiro, quem disse que política habitacional é produção de unidades, necessariamente, ou apenas, né, se reduz à produção de unidades? É como se isso fosse dado, mas, na verdade, essa ideia ela só revela a captura da política habitacional pela indústria imobiliária e, mais recentemente, pelo complexo imobiliário financeiro, né? A total captura. Porque, por exemplo, intervenções no mercado de aluguel é política habitacional, né? Por exemplo, né? Para só dar um exemplo de que, pensando política habitacional de um jeito mais amplo, você acaba entrando também em questões como a discussão da própria regulação, tá? Então, acho que isso é uma questão, e isso é muito importante, e eu gostei muito dos trabalhos que vocês apresentaram aqui, acho que eles reforçam muito coisas que a gente também está vendo lá no Labicidade, nas pesquisas, né, que os pesquisadores do Labicidade estão tocando. Duas coisas, tá? Bom, primeiro, a perversidade da captura de uma hipótese, né, que era a hipótese do, digamos, o adensamento junto aos eixos, independente da história dessa discussão, que acho que a Paula faz isso super bem, né? Como que essa discussão tem nenhuma novidade, ela já vem vindo de muito tempo. Essa ideia do adensamento junto aos eixos como ampliação da oportunidade de moradia popular, né? Que foi uma aposta forte, estratégica do nosso plano diretor, né? Como ela é capturada, na verdade, pelas dinâmicas do complexo imobiliário financeiro. E eu acho que o caso do centro, que vocês trazem aqui,
é muito bom, porque, na real, né, o tipo de produto que vai aparecer, e aí o trabalho do Matheus com o da Isabela tem um enorme diálogo, é um produto, né, que a gente pensa, é mais unidades, com unidades menores, né, com menos vaga de garagem, assim, imaginando que isso é uma habitação popular ou é um HS, mas não, isso é um novo produto do mercado imobiliário, vinculado, inclusive, a uma novíssima fronteira da financiarização da moradia, que é o aluguel, em todo o planeta, né? E os que a gente chama de corporate landlords, os novos proprietários, senhorios corporativos, né? Que vão extrair renda a partir do aluguel, e a gente também está vendo isso, a pesquisa da Adriana Toro, de doutorado, é exatamente sobre isso, nós estamos vendo isso, que esse novo produto, ele casa perfeitamente com essa nova frente de extração de renda. E é o metro quadrado mais caro da cidade. Tipo, é 10 metros quadrados, mas é 350 mil reais, né? Tipo, 35 reais o metro quadrado, yes. É o máximo de extração de renda. Então, como isso é. E, finalmente, né, para a gente... Eu não quero e essa ideia, né, Isabela, que você falou, né, a Netflix da moradia, a gente até escreveu um texto, eu, a Isadora Guerreiro e a Adriana Toro, sobre isso, como a gente vai transformando, como a moradia passa a se transformar em serviço. E esses novos agentes que estão ligados ao aluguel, eles oferecem não apenas a própria possibilidade de usar o tempo, né? E a unidade é o tempo, não é mais o espaço, é o tempo, e a rentabilidade é no tempo. E isso dialoga muito com a lógica financeira, porque os agentes que estão envolvidos, os agentes financeiros que estão envolvidos nessas operações de aluguel, os fundos de pensão, as companhias seguradoras, eles são tipicamente um capital financeiro que opera na expectativa do tempo, e do tempo largo, né? Não é a expectativa do imediato. Então, também isso tem uma lógica, e aí isso vale para tudo da mesa, né? Inclusive para a coisa da Marília. Dinâmica de produção imobiliária, cada vez mais, tem muito pouco a ver com oferta e demanda, não tem nada que ver com plantação de tomate, nem com produção de celular, né? E distribuição de celular. Você faz mais unidade, aí o preço cai. Não tem nada a ver com isso. Ela tem, inclusive, as dinâmicas de produção maior ou menor, e o gráfico da Marília traz isso para a questão da regulação, tem muito mais a ver com a disponibilidade de capital financeiro naquele momento, a liquidez, a quantidade excedente de capital, as outras oportunidades de investimento financeiro que estão rolando naquele momento, e o chamado ladrilho, né, como os hispanos falam, né, que é a intervenção no espaço construído, ele sempre está muito vinculado a esses movimentos do capital financeiro, muito mais. Então, assim, mas tem nada que ver com oferta e demanda, na real, por incrível que pareça. Nada, porque se fosse ter com oferta e demanda, gente, qual é a demanda, né, residencial dessa nossa cidade, desse nosso país? Para essa demanda, não há oferta no mercado informal, que está bombando também, se financiariza também. Não vou entrar nisso, porque é uma outra questão, mas a gente também está olhando o quanto esses movimentos de extração de renda e da moradia como serviço também entram no informal. E como ele se alimenta também dele. E, finalmente, a última observação, que é uma observação para o Miguel. Miguel, uma observação empírica, histórica, e uma observação teórica, né? A observação empírica histórica é que eu não lembro, e aí é memórias, tá? Que a Frente da Cidadania se opôs basicamente à questão do IPTU progressivo. Não lembro. Existiu a Frente de Cidadania feita pelos empreendedores imobiliários mesmo, né? Teve uma reação às propostas do plano de estudo, mas elas foram muito mais, que eu me lembro, tá? A ideia do coeficiente único, né?
e o pagamento da outorga onerosa do que o IPTU. Não lembro de ninguém reclamar assim muito claramente da história do IPTU. Sabe por quê? Porque também essa fórmula, né, encontrada pelo modelo, como a função social, né, da cidade e da propriedade, que era a demanda inicial, se transmuta nesse instrumento, nessa transmutação, ela é capturada também como produto imobiliário. Quer dizer, no fundo, e é isso que a gente está vendo no nosso trabalho hoje, no Lab Cidade, o conjunto dos instrumentos urbanísticos são pautados e definidos a partir de produtos imobiliários e na relação com eles. E tem muito pouco a ver, na real, com, né, as questões colocadas, digamos, pelo movimento social em torno do direito à cidade. É uma discussão imobiliária, basicamente, né? É uma discussão que se transmuta em imobiliário. Então, nesse sentido, eu não acho que a questão central, sinceramente, é se o Haddad notificou mais ou menos, o Dória notificou mais ou menos. Eu não acho que é essa a questão central. Eu acho que a questão central é como, né? E aí é uma questão mais profunda, muito além dos desafios colocados para o teu trabalho como pesquisador de ser. Isso aí é um desafio colocado para a nossa geração inteira que está discutindo a relação da produção da cidade com os instrumentos urbanísticos. Me parece que com esse tipo de instrumento urbanístico nós vamos chegar em lugar nenhum. Não vamos chegar em lugar nenhum. Do ponto de vista da democratização, porque eles não estão desenhados para isso. Na verdade, eles acabam se submetendo, e o planejamento acaba se submetendo, né? Historicamente. Isso é uma reflexão, gente, depois de 30 anos tentando fazer com que o planejamento pudesse virar inclusivo e includente e promover a democratização. Mas eu acho que esse instrumento não... Justamente foi nessa passagem, você pegou bem, foi nessa passagem, nessa transmutação da Constituição que caímos na armadilha, né, de ser capturado pela lógica imobiliária, né, quando a função social da cidade e da propriedade é capturada pela lógica imobiliária. Acabou meu tempo, mas muito parabéns e quero ouvir vocês também sobre essas questões. O bom de falar com a Raquel é que ela fala no tempo, eu nunca falo, ainda bem que fiquei para depois. Não, vou tentar ser rápido. Vamos lá. Bom, primeiro queria agradecer, eu acho que essa mesa, diferente da que eu estava antes, a Isabela estava também, não sei se vocês assistiram, ela parece que tem trabalhos diferentes, mas não, eles se articulam, né? E eu acho que quando a Raquel começa a falar dessa articulação, falando do mito do aluguel, e aí o aluguel, nesses produtos imobiliários que vocês estão olhando no eixo, no centro, né, mostra como existe uma articulação, né, em torno dessas pesquisas onde o aluguel é central, mas onde a produção para o aluguel também é central, né, imobiliária. Eu queria dizer que eu gostei muito dos trabalhos, acho que vocês têm um trabalho relevante, já tinha elogiado na outra mesa, né? O trabalho em equipe, né? A complementariedade do debate, né? Então a gente tem Isabela e Matheus aí de um grupo que está estudando tentando compreender a produção do mercado imobiliário em São Paulo, que é bem importante, mas também a Marília, né? O João faz tempo que estuda o aluguel, né? Eu acompanhei de perto o trabalho da Júlia Patitucci, que também, né, tá nessa frente, e tem também o do Kawak, como é que é o primeiro nome dele? Que também está estudando o André. Aluguel, que acho que André, pode ser André. Obrigado, Isabela. Eu acho que também faz parte aí desse trabalho em conjunto, e o Miguel também está situado num conjunto de pesquisas que
assim como seu orientador, estão olhando fórum de reforma urbana e tal. A Raquel fez ótimas questões também, vou dar uma provocadinha aqui. Então, queria dizer que fico muito feliz de vê-los inseridos, né? Acho que iniciação científica vai por aí. E aí eu queria fazer alguns comentários de vocês individualmente para a gente dialogar. Eu acho muito legal nessas mesas ouvi-los um pouco, né? Então, não são críticas, é só uma abertura. Vamos falar um pouco mais? Vamos começar pela Isabela. Eu acho que a Isabela me trouxe a oportunidade de outra mesa de falar dos eixos. Então, eu vou dar uma abusada aqui um pouquinho. Por quê? Porque o eixo de estruturação urbana apareceu como uma coisa nova no planejamento de São Paulo, e não é. Né? Primeiro, a relação com a mobilidade, com a rua, né? Se deu desde Código Arthur Saboia, né? E Plano Diretor Estratégico de 2002, que previa que ali tivesse uma AIU, né? Que também não é nova, estava lá em 2002, e as AIUs nos polos de centralidade e eixos de centralidade que estavam previstos no Plano Diretor de 2002 também estavam antes, né? Em planos anteriores. Então, acho que é legal, assim, para a gente pensar, situar a pesquisa sobre essa regulação, né, urbana, não econômica, como a gente estava na mesa anterior. Eu acho que é legal retomar um pouquinho, né, o que são os eixos, né? Eles vêm nessa trajetória, uma trajetória de tentativa de regulação imobiliária, da produção imobiliária, para se, em tese, recuperar a valorização e, em 2002, financiar a melhora da infraestrutura naquele lugar através de uma IU, ou seja, era para vender outorga e reinvestir no lugar, coisa que se ampliou, para agora os eixos, o recurso vai para o Fundurb, em tese, para reinvestir, para investir na cidade de forma mais redistributiva. Teve mudanças aí, né? Porém, segue sendo uma lógica de usar os direitos de construir como moeda. E aí eles entram numa moeda que vai determinar forma. Então, fachada ativa, desculpe, gente, tem uma obra aqui começando. Cada coisa da vida, né? Fachada ativa. É a ilustração empírica do Exato, bom imobiliário estamos num eixo, reformando aqui. Exatamente. No mapa mais precisamente no mapinha do Mateus ali, tem um pontinho. Mas, enfim, esse direito de construir, ele vai, em tese, vai determinar a forma, então você é um conjunto de pesquisas olhando isso, e vai dialogar com produtos, e vai ser combinado, eu acho, com aluguel, né? E eu acho que a Marília traz isso, a Isabela traz isso muito bem, né? Na hora que ela mostra essa habitação como serviço no uso da tecnologia, né? E da combinação de venda com serviços de gestão imobiliária, de gestão do produto ali, cuidar, né? Mas também gestão do aluguel, né? E isso associado a plataformas tecnológicas que a gente está vendo aí como uma grande frente, né? Que tem consequências para quem aluga. A gente viu aqui na pandemia o povo do coletivo aluguel em crise falando: olha, eu estou falando com o aplicativo, eu não consigo pagar o aluguel. Veio uma valorização do aluguel no meio da pandemia, não tenho condições de pagar, você removido, você despejado, no caso. Ou seja, isso tudo tem a ver com esse serviço gerido pela tecnologia, né? Que vai potencializando a visão de mercadoria da habitação, e os caras tiveram que sair. Um monte de gente. Tanto que eles formaram uma frente aluguel em crise aqui no centro para enfrentar as plataformas, eles falavam no começo, né? Então, como isso afeta quem mora? Não é simplesmente o desenho de um imóvel, de uma operação imobiliária, é uma mudança de população, né? E então não é que a gente está indo, enfim, contra a verticalização, né? A gente está explicando um produto. Aí, se você quiser falar mais um pouco, Isabela, acho que é legal. Um produto cuja lógica vai dificultando essa inclusão, né, da população.
Miguel, eu acho que tem vários trabalhos sobre cumprimento de função da propriedade. E a gente tem essa vida dupla, né, de professores de planejamento urbano que ensinam os instrumentos urbanísticos, como eles funcionam e tal, e um desejo decolonial, né, um desejo de repensar o planejamento. Acho que esse teu tema, ele está no centro desse desejo. Não dá para a gente começar a falar de PEUC, desses instrumentos, como se eles fossem garantir a função da propriedade. Acho que a gente tem que discutir o que é garantir a função da propriedade. É via plano diretor, como previu o artigo da Constituição? Não, eu acho que não, né? Porque o plano diretor e os instrumentos, esse conjunto de instrumentos, eles são instrumentos de controle, né? E não de compartilhamento da propriedade, né? É diferente você pensar um Community Land Trust, onde você garante a troca da população usando bem aquela propriedade, né? O próprio instrumento não notificou ocupações. Eu acho que você tem que fazer uma crítica, porque achava que justamente ocupações estavam cumprindo a função social da propriedade. Então, ele não serviu para pressionar para um retrofit de ocupação, né? Acho que a gente tem que sempre introduzir que a ideia não é um instrumento. O instrumento, ele virou uma coisa associada. Mas a ideia de cumprimento da função social da propriedade, ela tem que ser mais ampla, ela tem que ser vista por nós, assim, de uma forma introdutória mais ampla, né? A segunda coisa que eu queria falar é que na hora que associou, né, associar o plano diretor, entrou nas regras do quanto se pode construir, né? Então, não construir o 0,5 até o coeficiente básico não cumpre a função, né? Então, você também associa a padrões construtivos, quando, na verdade, a gente pode não ter coisas construídas e estarem dando um superuso, enfim. Precisamos pensar, né, em como essa regulação se traduziu, né? E o que a gente está vendo, né? Eu tentei, para um artigo do Lincoln, que eu não posso, eles não aprovaram, eu não posso divulgar, mas depois eu te passo, Miguel. Eu olhei alguns casos no Uruguai de instrumentos semelhantes e na Colômbia, e eles associam o uso, a pressão para dar um uso daquele imóvel ao uso que vem depois, porque a gente não associou. Então, você vê lá, virou um escritório de advocacia. É sério que eu estou colocando todos os funcionários da prefeitura para fazer escritório de advocacia? Isso é dar um uso, né, para a propriedade? Que uso a gente quer, né? E aí a gente chega no trabalho do Matheus. A gente quer, em tese, por exemplo, um dos usos, a produção de habitação de interesse social, né? E você termina falando que não teve produção. Nesse artigo do Lincoln, eu olhei, tem 800 unidades licenciadas, só na área central. Então, tem produção. Agora, cadê? Eu acho que você tem razão no sentido de que produção é essa que eu não estou vendo, né? Talvez sejam os microapartamentos para aluguel da Isabela, porque eles são pequenos, centrais, né? Talvez sejam os apartamentos da Sé, que o Matheus mapeou, né? Então, entender um pouco, né? Você dialogar com essas pesquisas aqui seria importante, e para entender não só o que aparece no mapa como ponto, mas o que está sendo, que é isso que está sendo licenciado, que você mesmo não viu, eu também não, como um produto que chegou para quem precisa de unidades habitacionais, né? Vamos lá, Matheus. Eu gosto muito da comparação Sé e Itaquera, né? E acho que, assim como a Raquel comentou, a gente no Lab Cidade fez recentemente um trabalho, o Pedro Mendonça com a Paula Souza, Paula Vitória, muito legal, de mapear, né, os licenciados, o licenciamento e a Embraesp, né? E na hora que a gente vê eixos em lugares diferentes, como você pegou 2 exemplos aí, a gente viu algumas coisas. Eu queria que você comentasse. Você mostrou um produto só, que é da mesma construtora, e um pouco eu fiquei assim, mas será que está fazendo igual nos 2 lugares, né? O que a gente viu é que tem produtos diferentes, menores, com menos unidades, que tem a ver também com outras falas aqui.
Eu queria que você falasse se tem outros produtos lá em Itaquera que a gente não está vendo. A outra coisa é aonde é a produção? A gente tem visto, por exemplo, na Rebouças, no eixo, tá? Bem no eixo, do ladinho ali. Mas, na hora que você olha Itaquera, nos eixos que eu tinha olhado, a produção é na borda, é longe do eixo. Ou seja, a gente segue não ocupando, né? Isso eu vejo, por exemplo, eu morei a vida toda perto da Avenida Santo Amaro, a Avenida Santo Amaro detona 10ª, e 2 quadras para dentro é Vila Nova Conceição. Você fala, como pode, né? Então, assim, por que se dá essa lógica de localização dentro do eixo, né? E também queria que você comentasse, porque acho que tem uma forte relação com a infraestrutura, né? Vocês estão no grupo da Bia, se vocês puderem comentar um pouquinho, né? Sobre essa relação com a chegada de infraestrutura, porque o mercado imobiliário não está indo para qualquer eixo, está indo para eixos aonde a gente melhorou a infraestrutura de mobilidade, né? E acho que eu queria fechar comentando que os eixos, né? Se você vai olhar na literatura do desenvolvimento orientado para o transporte, ele devia combinar coisas, né? A gente está olhando a produção imobiliária, ou seja, um resultado que a gente está vendo é um adensamento construtivo, né? Isso está na outra mesa, está aqui no trabalho da Isabela, está no trabalho do Matheus. A outra coisa é olhar se aumentou a população, né? Então a gente tem desafios de pesquisa aí. Aumentou a população, porque a ideia era ter mais gente morando perto do transporte público coletivo. Aumentou? Tem mais gente? A outra coisa é, na literatura internacional, se teve uma mudança de modal, se teve uma substituição da primazia do carro, né, o transporte individual, para um transporte que não usa, né, um transporte ativo, a pé, por bicicleta, né, e também a ideia na literatura era mudar fluxos, né? Então, eu tenho gente que mora longe, vem morar perto, eu diminuir, né, o volume de viagens centro e periferia. Estou falando muito rapidamente só para provocar vocês um pouco, porque essas tipologias, olhar garagens, olhar a relação com a mobilidade, né? Eu acho que é importante também. Queria ver se vocês comentam um pouquinho. Por fim, Marília, eu acho que, se a Raquel falou, tem um mito, né, de que a crise, de que o congelamento impediu o mercado imobiliário, dos aluguéis. Tem um mito ao contrário também, né? Vamos dialogar aqui. Que é, se a gente congelar o valor dos aluguéis, a gente vai resolver, né? Ou, se a gente fizer políticas de aluguel social, a gente também, era isso, política de aluguel social a qualquer custo. A gente está vendo política de aluguel combinada com PPP habitacional, combinada com empresas de aluguel da Isabela, né? Fechando aí uma amarração entre vocês. Isso tudo não está sendo pensado para quem precisa. Está sendo pensado para as faixas de renda mais altas. Ou seja, entender as políticas de aluguel no mundo é importante, sim, para a gente entender o que a gente pode, como pode, regular o aluguel aqui e desenhar políticas de aluguel social. As políticas de aluguel social, eu estudei, por exemplo, as de Nova York, elas não são necessariamente includentes, elas tiveram um processo de desregulação muito grande e isso gerou, assim, lista dos piores locatários, 100 piores locatários, movimentos contrários à desregulação do aluguel, né? Porque começam pressões de despejo privado com privado. Então, como é que é? Eles desligam o aquecedor, Nova York neva, né? Então, os caras ficam sem condições de morar, desliga toda a infraestrutura, viram aquários, né? Vocês assistiram o filme? Um aquários, ali você fica resistindo para você manter o seu aluguel até uma hora que você não aguenta, né? Então, tem outro, não é que tá tudo lindo, que essa política vai nos salvar, né? Então, é super importante trazer as críticas para a gente não falar, se for para aluguel, tudo bem. Manda uma PPP com essa empresa que gera o serviço e vai estar tudo bem. Não está tudo bem. A gente quer um aluguel para quem precisa. Um aluguel para que eles não se sintam ameaçados pelas próprias lógicas privadas que vão gerir esse aluguel, né? Falei bastante, deu meus 15 minutos. Vamos ouvir vocês um pouquinho, na ordem, talvez? Pode ser.
Eu vou... Desculpa, só uma observação também, que concordando um pouquinho com o que a Paula está falando, para olhar os dois lados. Agora, a política de regulação do aluguel em Nova York, apesar de toda essa loucura que aconteceu, também foi responsável por manter usos e usuários e pessoas de menor renda na cidade ao longo de décadas, no lugar que é a capital do capital financeiro do planeta, a sede de Wall Street. Então, eu me lembro, eu morei em Nova York nos anos 80, eu morava num bairro que era o Lower East Side, que era um bairro super popular e tinha um enorme assédio, né, do mercado, e ao mesmo tempo tinha uma permanência popular, etc., naquele lugar, numa localização. Agora isso totalmente já era. Então, eu acho que é isso, vamos discutir as várias faces, né? E também sobre que propriedades e que formas, né? Porque muito do que se manteve em Nova York, do aluguel, se deu, por exemplo, sobre grandes bancos públicos, né? Que passaram para gestores privados e seguem no aluguel social controlado, né? No rent control, no preço do aluguel controlado. Então, não é que é ruim, exatamente, mas também não é a qualquer custo. Não é panaceia. Não é que vai salvar. Panaceia. Não tem bala de prata, né? Na política habitacional. Não é nem Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela, pode Grande entrar, conclusão. pode sair. Não é, entendeu? Isso aí é marketing, né? Política habitacional tem que ser uma coisa muito, muito diversificada e ampla. Enfim, vamos ouvir vocês. Pela ordem, Isa? Começa, então. Eu acho que, na verdade, é isso, Raquel. Tudo se resume ao que você está falando da política habitacional e para quem que a gente está produzindo. Porque o descolamento, né? Eu lembro do Bolaf, do descolamento entre a produção real, né, e realmente o déficit habitacional. E eu fico aqui, ok, a gente está construindo muito, beleza, meio que era o objetivo dos eixos, e está construindo, ok, sem vaga de garagem, com fachada ativa, unidades menores, mas se não chega em quem a gente realmente quer que chegue, qual é o sentido, sabe? Eu acho que tudo volta a isso de realmente, todos esses movimentos da política habitacional, não só, enfim, construir unidades, mas tudo isso seria realmente para gerar uma popularização, para fazer com que diferentes classes tenham acesso a essas unidades que estão sendo construídas. E se isso não está acontecendo, então qual é o sentido realmente, sabe? Eu anotei aqui algumas outras coisas sobre os TODs, né, os Transit Oriented Development. A gente chegou a ler um pouco coisas de outros países também para ter essa comparação, né? Acho que eu lembro de ter lido um texto da África do Sul, do caso de Joanesburgo, que também com a Copa ali teve uma super política de TODs, e também da Suécia, em que a gente chegou a conversar, demarcou uma conversa com a Lina Olsen, que é uma sueca que está estudando na Inglaterra, e a gente teve essa discussão com ela também, e como, na verdade, independente da localização, é uma política já antiga, é uma coisa assim que já vem acontecendo, que as pessoas já... é meio que óbvio, né? Tipo, ok, onde tem transporte faz sentido morar mais gente. Mas é complicado você enxergar dessa maneira também, porque em todos os países o que está sendo construído próximo aos eixos não é acessível. Então, daí volta no mesmo problema novamente. Não tem sentido você estar construindo se não vai ser acessível. E eu cheguei a olhar, né, a questão das vagas de garagem que a Paula menciona, e realmente, assim, o número de empreendimentos que saíram com 0 vagas de garagem aumentou substancialmente, comparando 2008 a 2013 ao 2014 a 2019. E realmente, assim, a gente tem uns números onde tinha 5%, 10% de empreendimentos sem vaga de garagem, hoje tem 30%, 40%. E, ok, realmente legal. Mas nesses eixos centrais, isso não acontece na Vila Matilde Penha, que é o exemplo que eu peguei lá. Na Vila Matilde Penha, continua, não faz sentido você lançar lá
sem vagas de giragem? Porque que nem você mesmo mencionou, os empreendimentos que estão lá, eles nem são tão próximos assim do transporte público. E ainda tem a lei que saiu, né, no ano passado, com a pandemia, que eles transformaram todos os eixos previstos em eixos, de fato, ali consolidaram os eixos previstos, e ficou aí em voga há cerca de um ano. Acho que esse ano, com a revisão do plano diretor, eles derrubaram isso de novo, mas como isso, assim, também a gente não chegou a ter os dados desse momento mais recente, né, que não tinha, que com essa lei em vigor, então não dá para aqui afirmar com certeza, mas de você transformar os eixos previstos ali para a Zona Norte e Zona Leste, chegam a ser, acho que aumenta de 30% a 40% a área desses eixos, e você não está mais construindo próximo ao transporte público, porque é o que você comentou da relação com a infraestrutura. Não tem infraestrutura, não está sendo construído, são metrôs que vão sair daqui 20 anos, 15 anos, e você está aumentando ali, já está pensando próximo desses eixos de transporte, por que razão, sabe? Você só está ali estendendo realmente os eixos de valorização. Acho que a questão da renda de monopólio, da renda absoluta, assim, se encaixa muito nessa discussão, porque é isso que eles querem, eles só querem viabilizar rendas futuras mais altas, e a mudança ali do zoneamento para essas áreas agora nesse período do ano passado totalmente viabiliza isso. Então acho que é um pouco isso. Não, mais uma coisinha que eu anotei dos serviços, né, que querendo ou não, eu acho que toda uma outra discussão que a gente tentou fazer o levantamento de como esses empreendimentos não tem mais essa cara de condomínio que a gente vê tanto, sei lá, a gente via antes na produção muito um condomínio, uma forma de condomínio mais tradicional. E agora, uma coisa que a gente observou que deixou a gente, assim, um pouco chocado no primeiro momento, agora já até parece normal, é que muitos desses empreendimentos acabam tendo duas entradas diferentes, né? Uma para as vagas, para as unidades estúdio, e outra para as unidades que possuem vagas de garagem de fato, e acabam tendo aí a oferta desses serviços, e os serviços são, assim, absurdos. O número de empreendimentos com concierge, com, tipo, enfim, serviços que você fala, gente, sabe, porque antes eu imaginava, ok, condomínio tradicional, tem uma academia, uma piscina, você fala, ok, vai morar gente. Agora, você ofertar serviço de concierge em um lugar da Avenida Rebouças, você não está prevendo que ninguém vai morar lá. Quem que, de verdade, é puramente feito para o aluguel, então eu não tenho as respostas também de realmente... do número de pessoas, se aumentou a população e se realmente também alterou a substituição do modal, mas também imagino que não. Chuto aqui, faço essa leitura de que não. E você comentou dos fundos, eu cheguei a dar uma olhada nos fundos das 3 empresas que eu estudei, né? Da JFL, da Vitacom e da Mitre, que é um fundo de participação, né, na verdade. Mas é muito, tipo, você vê como eles... eu estudei bem a fundo a produção da Vitacom e como ela é um ciclo de autofinanciamento ali dela para ela conseguir ainda mais rápido. E a Vitacom, estranhamente, ainda diz que no fim desse ano ela quer parar de produzir e só cuidar da gestão, né? Tem essa fala do Frankel, que é o CEO da Vitacom. Eu acho, assim, muito interessante ver como o fundo teve também um período limitado ali de tempo para ele funcionar, se autorregulando e fazendo que a produção da Vitacom sofresse esse boom nos últimos anos, que foi capaz de produzir, sei lá, 80 empreendimentos novos na cidade em, sei lá, 5 anos. Então, e como, sabe? Acho que eu falei demais. É isso. Bom, gente, posso comentar? Não, começando então pela Miguel. frente pela cidadania, né, que sim, é a que a Raquel apontou, que de fato ela focou muito mais sua atenção no começo, principalmente enfim, a outorga onerosa, né, a concepção de solo criado. Na verdade, o PEUC, o IPTU-P e a desapropriação sanção não ganharam tanta atenção assim pela frente em si, mas foi mais por esses instrumentos de maneira geral. Eu acho que eu peço desculpa se deixei isso meio que subentendido. Mas eu também, entrando nessa discussão, assim, acho que é um grande beco que a nossa geração entra, né, sobre justamente como essa discussão do instrumento e que dialoga justamente com como estão sendo essas mudanças concretas nas cidades e como ela vem sendo apropriada justamente, enfim, pelo mercado enfim, eu concordo que a gente tem que fazer essa leitura crítica obrigatória, que eu acho que ela já é bem disseminada na FAO de maneira geral. Mas, querendo ou não, a gente
tá com esses instrumentos, eles estão acontecendo, e a gente precisa ver eles de maneira crítica e entender mesmo como eles surgem e para onde eles vão, né? Então, enfim, eu acho que eu não sei muito bem como responder essa grande questão, porque ela é muito mais complexa, eu acho que ela motiva até de terapia para nós planejadores, porque, enfim, é tamanha impotência que a gente não sabe muito bem para onde ir. Mas, e também entrando principalmente na questão dos instrumentos para a função social da propriedade, né, que realmente a questão não são os instrumentos, e sim o princípio em si, só que o modo que a gente analisa como ela foi introduzido na legislação brasileira, né, o princípio de função social da propriedade, que já é centenário, né, ele também é introduzido de maneira ambígua, que gera diferentes expectativas, que gera diferentes interpretações e que, na verdade, acaba criando esse grande vão e que possibilita esse certo tipo de apropriação, né? Acho que, de certa forma, dá uma legitimizada, porque você... enfim, você, ao mesmo tempo que você consegue analisar isso, interpretar isso como uma estipulação de uma produtividade mínima para a terra, que é o que vem sendo utilizado pela Constituição, enfim, que é visto de maneira geral, ele acaba se distanciando muito de como foi previsto no começo do século passado, justamente de subverter, então, a propriedade ociosa aos interesses do coletivo, né? Enfim, coloca essa questão da necessidade sobre a propriedade, né? Então, mesmo quando a gente for analisar o princípio em si, é complicado nós transpormos isso para instrumentos, já dado que o próprio princípio ele é ambíguo, né? E eu achei muito interessante, Paulo, quero ler sim o artigo que você fez sobre no Uruguai e Colômbia, né, se não me engano, porque mostra justamente, né, como a importância de como o que vai ser feito com esse imóvel, né? A gente tem na legislação paulistana alguns instrumentos que dá para ser, enfim, compatíveis com isso, né, como o direito de preempção, por exemplo, só que, de fato, isso, enfim, não saiu do papel, infelizmente, então também mostra uma possibilidade, mas que, por conta dos próprios arranjos políticos, nunca conseguiram ser, de fato, aplicados, enfim, quem sabe se um dia eles serão aplicados, eles conseguirem ser apropriados também, né, então, enfim, a gente acaba entrando nesse grande dilema. Obrigada, Miguel. Vamos ouvir o Matheus? Oi, vou continuar aqui comentar o que você pediu, mas acho que também muitas das questões que você trouxe para mim, a Isa até, querendo ou não, já respondeu de certa forma, mas na questão que você disse de ver os outros tipos de empreendimentos dos lançamentos em Itaquera, eu vou ser bem sincero que eu não entrei muito a fundo, eu estudei mais esses dois casos, mas dentro da disciplina eletiva da Bia, e também no trabalho que a Isa e a Lívia, que estão comigo nesse grupo de pesquisa, já fizeram, mais específico para o eixo da Rebouças, é muito interessante ver, porque tem outros tipos de empreendimentos, sim, só que mostra também como os outros tipos de empreendimentos eles se diferem até das zonas que eles estão, sendo os EIS 2 ou os EIS 3, né? O tipo de empreendimento já muda, e como você mesmo apontou no mapa, esses empreendimentos eles estão sendo construídos realmente mais na borda dos eixos. Também é interessante ver que, dentro do meu mapa, que as bolinhas menores com menos unidades, elas são as que estão mais próximas dos eixos, enquanto as de maiores unidades estão mais em outras áreas ou em EIs, assim, mais longe dos eixos, o que muda totalmente a tipologia, tanto a questão de número de dormitórios oferecidos. Um dos estudos do caso que foi apresentado na eletiva da Bia, mostra dois tipos de empreendimentos dentro da Zona Leste, um nas EIS 2 e um nas EIS 3. E já muda completamente a tipologia, sendo que no das EIS 2 já tem até 2 dormitórios, enquanto nas EIS 3 tem um só. E também a questão do preço, né? Fora que a dinâmica em Itaquera, principalmente, tem dois tipos, né? Da questão de incorporadoras e de corporações habitacionais. E também outra coisa que é muito importante ressaltar e ver é como esses empreendimentos mudam dentro da própria Zona Leste, tendo tipologias diferentes, se você vê em Itaquera ou mais para perto do centro, no Tatuapé, que muda completamente, que indo mais para o centro ele vira mais um produto mais parecido com o que a Isa já comentou, dessa questão de serviços e tudo mais. Fora que chega a ser muito distante, né? O que é oferecido dentro dos eixos da Rebouças para os eixos da Zona Leste, mais para a periferia, né? Principalmente Itaquera. E que acho que está muito interligado com isso que você todos já comentaram da questão da infraestrutura que são oferecidas, né?
E também é importante ver, né, dessa questão da infraestrutura, ver com a questão da área construída, né, porque teoricamente a área construída em Itaquera é muito maior que no centro, e mesmo assim você tem muito mais oferta, né, dentro do centro e mais para essas áreas, o que é meio contraditório, de certa forma. E também, como você falou da questão de estudar o aumento da população e mudança de modal. Ainda não avancei nesse sentido, mas realmente poderia ser muito, muito importante para ter uma ideia dentro dessa questão dos adensamentos próximos a transportes. Obrigada, Matheus. Marília? Last but Oi, not não, least. adorei o seu comentário, Paula, porque é verdade, assim, é bem complicado. Essas histórias de Nova York, principalmente, dos despejos e dos, né, não despejos, mas assim, essas ações dos proprietários, de alguns proprietários que, enfim, perderam o controle, assim, faziam umas coisas horríveis para tentar tirar o inquilino de lá. E, assim, isso, eu estava vendo que isso aconteceu principalmente quando teve essa nova lei que dizia assim, se a unidade ficar vaga e ela tiver um aluguel acima de, acho que era $2.000, não lembro direito, ela deixa de ser controlada. Então, enfim, é isso, assim, essas legislações elas não são uma coisa única, elas têm muitas facetas e muitos dispositivos diferentes. Isso, e aí, para o bem e para o mal, né? Enfim, então, por exemplo, tinha muitas críticas em relação a, por exemplo, você tá proporcionando um desconto para unidades de luxo. Então, aí desenvolveram mecanismos de você então, a partir de um certo valor de aluguel, em alguns países, essa unidade não é controlada. E aí você precisa implementar a política e ir ajustando de acordo com cada realidade, né? Mas acho que para isso você precisa minimamente de um consenso político, que às vezes é muito difícil também. E você precisa também de coleta de dados, né? Porque acaba ficando tudo baseado um pouco concordo, fica uma disputa de ideologias assim muito rasa às vezes nessas pesquisas, principalmente. Acho que é isso. Bom, está em aberto ainda para a gente, ainda temos uns minutos aqui para a gente poder continuar discutindo entre nós ou levantando questões, independente da ordem e de cada um. Não sei se alguém quer ainda levantar alguma questão ou fazer algum comentário. Eu queria fazer um comentário sobre a observação do Miguel, de que essa coisa precisamos resolver mais na terapia. Na verdade, Miguel, eu vejo de uma forma um pouco mais, digamos, otimista esse questionamento. E por quê? Porque eu acho que eu tenho muito orgulho dessa trajetória que procurou, né, no interior do marco existente do planejamento, introduzir instrumentos urbanísticos pensando na questão da inclusão e da democratização do espaço. E acho que isso foi fruto, né, de, ao mesmo tempo, um movimento social, mas uma articulação e uma reflexão no interior da própria profissão, que também foi testada empiricamente graças, né, aos compromissos com gestões municipais em várias cidades do Brasil que procuraram aplicar essas ideias. Então, essa trajetória, eu acho digamos, eu tenho muito orgulho dela, de inclusive ter participado dela, mas a gente não pode ficar parado, porque essa visão, essa leitura
que levou a essa concepção era uma visão e uma leitura formulada nos anos 80, né? Pensada nos anos 80 e experimentada. E depois, nos anos 90, aconteceram milhões de coisas. Entrou toda a neoliberalização, né, da gestão municipal, ela foi tão importante e atuante na transformação do planejamento quanto a reforma urbana, talvez mais, né? Nós estamos falando de diferentes tradições, os próprios processos de transformação da cidade, a própria financiarização da produção do espaço construído, que, como a gente está vendo aqui também, ela se ampliou também enormemente, né? Exatamente nesse período, nos anos, né, 80, 90, é um momento que isso também vai crescendo. Então, qual é a questão agora? A questão agora é retomar criticamente a nossa própria trajetória a partir dos resultados empíricos e a partir das outras tensões, porque na história não aconteceu só a trajetória do movimento de reforma urbana conformando esse destino, foram outras questões que também entraram e se transformaram, e nessa relação política acabaram definindo isso. Então, me parece uma coisa muito legal como desafio para essa geração mesmo, para esse momento, repensar essas questões, questionar e repensar, para que a gente, não para dizer, ai, meu Deus, deu errado. Não, não é isso, não. É para poder seguir e para poder pensar fora da caixinha. O que não pode é ficar parado ali, né, grudado nesse negócio, como se fosse verdade, e atribuir, né, a culpa de ela não ter sido ao outro, a uma outra coisa. Acho que a gente tem que pensar a partir da nossa própria e andar, caminhar. Eu tenho muito orgulho de fazer parte do urbanismo brasileiro, que é uma coisa que é movida, né? É mexida, e que nesse momento tem um enorme desafio pela frente, tem movimentos sociais novos também, tem pautas novas que jamais foram colocadas, como, por exemplo, a questão racial ou a questão de gênero, e, enfim, isso aí nem passava nesse assunto, né, pelo Fórum de Reforma Urbana, esse negócio não existia, era assunto não existente. Então, vamos lá. Então, a gente também, acho que a partir dali, para mim, é a coisa mais legal do que está colocado como desafio para a nossa geração, desafio teórico e prático mesmo, né? De poder repensar, experimentar outros caminhos e inventar, né? Também. Isso que é muito legal. A gente foi capaz de inventar nos anos 80, 90. Por que a gente não é capaz de inventar agora mais? Né? Eu acho que, enfim, só para a gente não terminar com esse negócio assim meio melancólico, de jeito nenhum. Eu acho bem interessante essas questões, assim, dão corda para a gente trabalhar nos próximos 20 anos. Sensacional. A Marília quer fazer uma fala também. Não, eu queria complementar só o que eu estava falando também, que eu acho que, assim, eu fiz a pesquisa muito interessada em entender mais a fundo como é que se era possível, assim, políticas que interferissem diretamente no preço, assim, e se elas existiam. E, assim, não necessariamente eu acredito que elas sejam as melhores políticas que a gente teria, ou que elas, né, enfim, vão resolver tudo. Até, eu acho muito complicado politicamente, assim. Eu percebi, assim, que essas políticas, elas dependem muito, muito de uma questão política e das pessoas que estão ali, das pressões que são feitas. Então, mas o que eu achei muito interessante, que eu descobri também nessa pesquisa, foi que como elas às vezes funcionam combinadas com outras. Então, por exemplo, eu falei da Alemanha, mas também na Holanda eles têm um sistema de quality points. Então, eles determinam o aluguel, que é um aluguel só das housing associations, que são associações sem fins lucrativos, que centenárias, que têm
muito, assim, muito, um banco enorme de moradia, acho que chega a ser 80% das moradias de aluguel na Holanda. E aí eles têm esses, enfim, um sistema de quality points, e, enfim, eu fico pensando também como que isso poderia ser combinado com um subsídio ao aluguel, porque também a gente tem um pouco esse problema em São Paulo de a gente dar o auxílio aluguel e isso só aumenta o preço, né, do aluguel. Ele é só engolido, tipo, não serve para nada. E aí eu fico pensando como isso poderia ser pensado em conjunto. Eu acho que isso é o mais legal, assim, de pensar. Assim, pensar elas isoladas, eu acho muito complicado, muito difícil, assim. Eu também queria fazer comentários. Bom, eu acho que eu ia fazer primeiro essa ideia de esse comentário da Raquel para o Miguel e a terapia. Fica mais para um floral de bar, né? Uma coisa mais leve. Mas, enfim, o que eu acho que tem a ver, e acho que isso também é importante, porque você está na Build to Oriente, ele vem de uma construção da reforma urbana e um olhar, né, dessa cidadania que se expressa a partir de construção de regulação, né? E o que a gente está criticando muito nos estudos sobre regulação urbana, sobre os instrumentos, né, é que a regulação não é uma vitória em si. A vitória é o que ela produz em termos de resultado urbano, né, de inclusão, né, em outros termos. Então, às vezes, eu sinto, nos meus, inclusive, estudos da década passada, né, uma quantificação do que se produziu ali em termos de notificação, né, e tudo, quando na verdade o que a gente queria realmente mudou, né, o território, né? Por isso que eu fui olhar para o centro, porque eu acho que é legal da gente olhar. Eu acho que a gente está pressionando para um uso da propriedade no centro para proprietários que são empresas imobiliárias. A gente está acelerando o processo deles, assim, né? É um instrumento que agora isso não significa de novo, né? Às vezes a gente faz só fala crítica, você tem razão, mas criar uma estrutura de gestão que pense o que é cumprimento da função social da propriedade, que pressiona e provoca o que é propriedade, né? Em âmbito jurídico, mas também na relação do Estado, né, do governo, que seja com o proprietário, é muito legal, né? E acho que isso poderia se expandir para pensar o que fazer com os imóveis públicos, né? Como é que imóvel público cumpre sua função social? E esse pensamento mais macro, dentro do governo, é muito interessante. Nesse sentido, foi didático, eu acho, a experiência dos instrumentos, né, da tríade, do PEUC, IPTU progressivo no tempo e desapropriação com o título da dívida. Eu acho que eu acho que a gente pode colocar esses estudos sempre ali, né, com duas balanças. A outra coisa que eu queria comentar, dialogando com a Marília, é que foi nos momentos de guerra, né, e você pode me contar depois que você fizer esse trabalho, se essa minha hipótese tem razão, não sei, que começou o rent control, né? O que eu li lá, que foi a Segunda Guerra, tinha uma crise, por exemplo, né, nas altas de preços dos alimentos e também da habitação, porque tinha pouca, enfim, estava um processo de reconstrução, que aí se resolveu, bom, para a gente garantir que as pessoas tenham casa, vamos controlar os aluguéis. A gente acabou de viver uma pandemia mundial e a gente não conseguiu nem... A luta era que o aluguel não fosse aumentado em relação ao IGPM, quer dizer, é um absurdo, assim, como a gente está longe de regras que olham para a função social da propriedade, né? Ou para como é que a gente vai garantir moradia para quem vive, né? E eu acho que pensar a pandemia, pensar os aluguéis, essas políticas à luz da pandemia, é muito importante, porque eu acho que foi uma oportunidade da gente controlar, né? Muitas cidades voltaram a controlar, controlaram mais, pararam de atualizar
de desregular algumas delas, né? E isso tudo segurou a crise habitacional por um tempo, mas agora ela vem pós-pandemia, né? E eu acho que ela vai chegar. Eu acho que esse teu tema, Marília, é super importante para a gente entender globalmente, entender por que a gente não consegue aqui. Isso tem a ver com os limites da propriedade. Aí, por fim, né? Eu acho que mais do que essa agenda de garantir a propriedade a partir de PEUC, dos instrumentos, existe um debate hoje de propriedade coletiva, né? Associativismos, né? Que não estão necessariamente ligados aos grandes movimentos de moradia e construção de políticas, de produção de novas unidades, produção imobiliária, né? Que existe se construindo. Eu estou com a Raquel, a gente tem que apostar nessas utopias um pouco, para a gente sair desse mundo é mal, né? Dialogando com o João aqui. Mas o que a gente está vendo é que as políticas de subsídio do aluguel, a gente já fez a crítica, Marília, aumentaram o preço do aluguel, inclusive criaram mercados populares de aluguel muito caros com o aluguel social, né? O aluguel temporário, né? Aqui de São Paulo, auxílio aluguel. Mas também agora estão indo para a produção imobiliária. Ao mesmo tempo que a gente pensa as alternativas associativas, o mercado foi lá para o governo federal e falou: eu vou produzir moradias para aluguel, vai ser super legal. E a gente está vendo aí no trabalho da Isabela, né? E a gente vai ver muitos outros combinados com o PPP, certamente, do aluguel. Então, acho que essa mesa ela fez um link muito legal entre trabalhos e ideias, né? Que vão acabar nessa coisa da propriedade e de para onde está indo o recurso, se é para a produção imobiliária ou para dar moradia para quem precisa, né? Recurso público e energia pública, né? Vamos embora? Mais alguma coisa, gente? Eu só preciso fazer, agora que a Paula retomou, que eu fiquei com muita vontade de falar na última mesa também, dessa questão de não é que o mercado imobiliário é mau, né? Tipo, não é que a gente faz essa dicotomia, é muito mais complexo que isso. Mas se a crítica ao instrumento não for feita, não faz sentido. A gente está observando, é o que eu disse, ok, está sendo construído com fachada ativa, sem garagem, só que se não atinge seu objetivo original, sabe, não basta apenas ser cumprida a lei e a coisa é constitucional. Estou negociando constitucionalmente. Não é assim que funciona se o objetivo principal, que é suprir essa demanda habitacional, não é cumprido. E é isso, enfim. E acho, Isa, dialogando com a mesa passada e com a tua fala agora, que quem está estudando instrumentos urbanísticos a sério, olha para como eles são, quais são mobilizados e como eles são mobilizados, olhando um rol de atores, né? E mostrando que é mais de um ator que está pedindo essas políticas, né? Você falar que ZEIS foi um pedido do mercado, não, né? E está na mesma regulação. PEU, que foi um pedido do mercado, não incomodou o mercado. Estou com a Raquel também. Não incomodou nada. Pode mandar esse PEU que aí, tudo bem. Inclusive, vou transformar aqui, vou produzir rapidamente, já estava pensando nisso o mercado. Não incomodou o mercado e era uma agenda também de outros grupos. Então, os atores, além deles não serem homogêneos dentre eles, né? Tem mais de um ator mobilizando os instrumentos. Então, pensar esses estudos sobre planejamento urbano é pensar quem está e como está mobilizando. Eu acho que vocês fazem super bem, Isabela. Eu não acho que ficou dicotômico, o Estado é bom, o mercado é mau, nenhum momento. Vocês estão vendo, entendendo, compreendendo as dinâmicas imobiliárias e é preciso olhar para quem são esses atores imobiliários. Eu acho que até vocês trouxeram uma diversidade, né, de atores e políticas e instrumentos que eu acho que é interessante. Vocês não estão estudando um instrumento só, né? Achei que ficou muito legal. Foi legal você ter falado agora de novo disso. Raquel, quer encerrar? Não, eu também concordando aí com vocês, né? Fazendo pesquisa concreta, né? E entendendo o processo de produção e o processo
apropriação dos instrumentos pelo mercado que a gente consegue entender isso muito melhor, né? Não tem nada de bom e ruim ali, é só entender como que são as dinâmicas. Muito bom, gente. Acho que podemos... Acabou nosso tempo, né? É isso. Legal. Ótimo, gente. Parabéns. E Acho vamos que em frente. o Rodrigo vai encerrar agora.